Está no ar o jornal Hora de Notícias da JR TV Web. Hoje, terça-feira, dia 9 de março, está começando mais um jornal diário aqui dos estúdios do blog Jequié Repórter para deixar você melhor informado sobre as notícias de Jequié, região Bahia e também do Brasil. Este programa é transmitido simultaneamente para o Facebook, Instagram, YouTube e também para o site jrtvweb.com, que você pode acessar para conferir todos os nossos programas e também assistir o programa ao vivo. Nesta edição, vamos comentar as principais notícias aqui, sempre seguindo o que está sendo publicado no blog Jequié Repórter, e também temos uma convidada especial que é muito importante nesse momento que estamos enfrentando essa pandemia, e o Wilson Novaes vai anunciar ela daqui a pouco. Mas você que já está assistindo a gente, pode deixar o seu like, pode comentar, pode compartilhar. Aqui a sua participação é fundamental. Então vamos dar início ao programa, já chamando o jornalista Wilson Novaes, e em nome de toda a equipe, deixar os nossos pêsames. Ontem a gente recebeu a triste notícia do falecimento da mãe de Wilson, logo após o programa. Toda a equipe estava aqui e por conta disso não tivemos os programas de ontem. Mas a gente deixa aqui o nosso abraço ao Wilson, aos familiares e também aos amigos do Wilson Novaes. Rony, um abraço para você, para todas as pessoas que se manifestaram, né? Que a gente recebeu muitas mensagens, muita gente ligou para a gente. Segundo que ele está falando aí com nossa convidada, né? Que deve estar vindo. Rildo, obrigado ao Rildo Júnior, que fez o contato agora e disse que ela já está chegando aqui no nosso estúdio. A secretária Poliana Leandro, secretária de Saúde. A gente vai debater os assuntos da saúde municipal, da vacina, do andamento de todo esse processo aqui na cidade, que é uma boa oportunidade para você interagir. E como a gente falava, agradecer a todos. Chico Salles, um abraço a você, né, que solidarizou conosco, né, diz que o que é belo não morre, deixa saudades, nossos sentimentos, tudo passa e a vida segue. É verdade, irmão. A gente perder, né? Quantas pessoas perdem o principal, diríamos, né? Todos são importantes. Mas eu digo assim, mãe é um sentimento, né, que a gente tem assim muito forte. Eu tenho a minha mãe, Dona Zilda, me acompanhou, me deu conselho, me puxou muita orelha. Eu já desobedeci demais, Dona Zilda, mas muitos conselhos dela, se eu tivesse seguido, talvez muita coisa tinha acontecido de forma diferente. Mas uma pessoa humilde, simples, muita gente nem... Eu acho interessante, Rony, tem pessoas que não sabiam que eu tinha mãe viva, porque quem era conhecido era meu pai. Meu pai era o homem da rua, né, das noites, o jornalista. Então, a minha mãe... doméstica, a pessoa da casa, mas uma companheira maravilhosa, assim, de pesado, a mão pesada na hora que tinha que tomar o conselho. Eu, Norma, nós somos só dois, os outros faleceram e tal, mas foi uma situação muito que a gente diz assim, se a gente tem aquele momento de pedir a Deus, rogar pelo descanso da pessoa, é o que minha mãe estava precisando. O Alzheimer é uma doença terrível, é uma enfermidade que deixa você inerte, parado, não é? A gente não sabe o que sente, o que é que está. E nos últimos meses, terrível, nesse período aí, desde março do ano passado, ela parada, venceu a questão de Covid, que ela não teve, não foi infectada, não saía de casa, mesmo que tinha as cuidadoras, a gente tinha uma preocupação, porque eram pessoas que moravam em outros locais, né? Entravam na casa, mas tomavam as providências, as precauções devidas, mas ela faleceu assim, dormindo. Ontem a gente aqui fazendo o programa, quando o Léo, meu filho, que era quem acompanhava mais de perto até do que eu, porque eu evitava até por conta de qualquer risco a ela, e faleceu. Mas eu quero começar aqui agradecendo indistintamente a todos aqueles que hoje na rádio, o povo, eu fazendo o programa, muitas pessoas se manifestaram, muitos amigos daqui, de fora, e enfim, eu quero aqui externar esse agradecimento. Sei que é a mim que estou aqui ainda nessa nossa faixa terrena, mas a todos eu transporto, né, esse sentimento a Deus, que é o nosso caminho, né, a nossa verdade,
e que minha mãe tenha paz onde ela esteja. Dona Zilda Sampaio Novaes, que nasceu na cidade de Itaberaba. Era Itaberabense, mas a vida toda em Jiqué, né? Desde menina, chegou aqui com a família e aqui se instalou e aqui fixou residência. Vamos mudando aqui, obrigado a todos, o agradecimento a todos, já para o foco das notícias e vamos ao boletim de ontem do coronavírus aqui na cidade de Jiqué, como é que está aí essa situação divulgada ontem à tarde. Vamos sim colocando na tela o boletim de ontem, boletim da segunda, dia 8 de março, registrado 2 óbitos em Jequié e 32 novos casos da Covid nas últimas 24 horas. Segundo o boletim, uma mulher de 87 anos, residente do bairro Jequiézinho, com histórico de doença cardiovascular crônica, faleceu por conta da Covid. E esse óbito teria acontecido no dia 27 de fevereiro no Hospital Santa Helena. Também foi registrado ontem no boletim a morte de uma mulher de 61 anos, residente do bairro Mandacaru, com histórico de hipertensão arterial sistêmica, ocorrido no último dia 17, no Hospital São Vicente. Ontem tivemos aí uma diminuição no número de casos, mas na segunda-feira normalmente isso acontece, não é, Wilson? O boletim sempre vem com a menor quantidade de casos, porque tem a questão do final de semana, que parece que não atualizam, os casos entram de outro ou entre outro. Então, 32 casos confirmados nas últimas 24 horas, a taxa de ocupação ainda está em 90%, sendo 13 leitos ocupados por residentes de Jequié, 13 por pessoas de outros municípios, e o vacinômetro está avançando, devagar, mas está avançando. Agora já tem 8.903 pessoas vacinadas, sendo que 2.032 pessoas já tomaram a segunda dose da vacina, Wilson Novaes. E lembrando que hoje a gente vai conferir daqui a pouco a própria secretária de saúde aqui do município, aqui do nosso estúdio. Hoje é para a idade de 77 anos, mas a gente vai conversar com ela detalhadamente como é que está funcionando, qual a disponibilidade que nós temos de vacina e essa sequência, esse cronograma que vem sendo realizado. Voltando rapidamente aqui à questão do falecimento de minha mãe, o Chico Salles aqui, ele fez uma colocação aqui, ele disse que sabe muito bem como é essa questão do Alzheimer, né? Que realmente é muito complicada. Ele disse que a minha mãe também descansou com Alzheimer, até ele fazendo uma referência, é realmente terrível. Agora, para não deixar passar em branco, Rony, e para nossos ouvintes, eu gostaria de fazer uma referência assim, muito especial a um filho meu, neto de Dona Zilda, o Leandro, Léo Novaes, que é meu parceiro aqui nesse projeto da JRTV. Léo abdicou de muita coisa para se dedicar à minha mãe. Léo tinha um projeto com a esposa e a esposa dele, ele casou até recentemente, uma jovem de Vitória da Conquista, e ele abdicou, ele já estava com tudo certo, ela já estava lá, inclusive, já preparando o terreno, o pai dela mora lá, para irem para o Canadá, isso no final de 2018 para 2019, né? Que a Covid foi de 20, né? Eles já estavam se preparando, já se arrumando para ir embora. Ele ia embora, era um projeto de vida deles, jovens, para viverem juntos e iam para o Canadá. E nesse episódio da Covid, Léo ficou mais tempo, ela voltou do Canadá e ele ficou aqui em Jiqué e desistiram. E ele passou daí em diante a se dedicar totalmente à minha mãe. Ele abdicou de uma série de coisas, né? Envolveu a própria Larissa no projeto dele de vida e cuidou de minha mãe como talvez, eu sempre digo isso, eu não saberia cuidar. Tinha umas cuidadoras, sim, as pessoas que vinham e tal, davam assistência total, mas ele foi assim de uma dedicação que, se eu não registrar isso, eu estou sendo ingrato e injusto. Teve muita gente, mas Léo, eu destaco assim, porque ele passou a fazer coisas que eu sei que ele nunca se preparou, aprendeu a fazer com ela, estudando como cuidar, como zelar, como tratar, como higienizar, tudo ao longo desses anos. Então eu quero fazer de público aqui esse registro e volto a agradecer a todos para a gente não ficar só com esse assunto, né, mas medir muito de perto tudo isso.
Eliana Santana está com a gente. Chico Salles, grande companheiro. Marcelão Ferreira nos mandando aí seus sentimentos. Um abraço para você, Marcelo. Vinícius Lucena também, do CICEV. Maria Thelma, bom dia também você, eu agradeço, Maria. Thelma Linhares, né? E Edna Souza, bom dia a nós e nosso sentimento aí da Edna aqui para nós, pela perda de minha mãe, né? Não vou falar nossa para não parecer que somos irmãos, né, Rony Brainer? Mas vamos às notícias aí, medidas restritivas. A prefeitura atualizou ontem, né? Não mudou muita coisa, mas atualizou aí o que são medidas restritivas aqui para valer o município de Jiqué. Volta nesse final de semana, sexta, não vender bebidas alcoólicas, sexta, sábado, domingo, só às 5 horas da manhã. Eu diria a você o seguinte, está realmente proibido. Supermercado, distribuidor. Mas que muita gente conseguiu fazer diferente, conseguiu. Consegue. Ô, rapaz, como foi flagrante, né? Os supermercados seguraram, algumas distribuidoras. Teve aquele pessoal que foi fazer antecipadamente. Sim. Chegou até sexta, antes do horário do início da restrição, que é 18 horas, né? Se segurou. Mas teve gente que se soltou mesmo. Mas Sim. as medidas estão aí, se você quiser dar uma leitura para a gente comentar. Vamos sim, tá? Já está na tela para o pessoal acompanhar. Como o Wilson falou, não mudou muita coisa esse decreto, que vai até o dia 15 de março, né? Ficou instituído no novo texto em vigor que bares, restaurantes, lanchonetes e afins terão autorização de funcionamento apenas na modalidade delivery, ou seja, as pessoas não podem ir mais nos bares, nos restaurantes, sentar ali para se alimentar ou beber e tudo mais. Os serviços de entrega em domicílio delivery de alimentação poderão ter seu funcionamento estendido até a 0 hora, ficando velada a comercialização de bebida alcoólica em quaisquer estabelecimentos, inclusive para o sistema de entrega em delivery. Também fica vedada a prática de quaisquer atividades esportivas coletivas durante esse período, até o dia 15 de março, como os babas e outras práticas esportivas, né, que envolvem. Além dos eventos, cinema, cerimônias de casamento, eventos de grande porte, solenidades de formatura, passeatas e afins, bem como aulas coletivas de academia de dança, ginásticas ou artes marciais. Então, aqui no texto fica vedada isso até o dia 1º de abril, que é quando vai o toque de recolher também, não é isso, Wilson? Vai É até verdade, o dia 1º, então o toque de recolher. é isso aí. Também Mas os atos religiosos estão liberados. Está mantido, né? Isso. Os atos religiosos litúrgicos, bem como função das academias. Desde que seja com 30%, distanciamento, tudo isso para ser mantido aí. E o estabelecimento que infringir os dispostos nesse decreto e protocolos serão penalizados por multa de R$2.000 e sua resistência acarretará na interdição do estabelecimento em até 8 dias úteis. Está aí mais um decreto com medidas restritivas. Eu confesso que a gente vê claramente que o governo do estado, juntamente com as prefeituras, estão atacando aquelas áreas consideradas mais de lazer, que foram consideradas, Wilson, as grandes vilãs nesse crescimento, né? Que foi exatamente, principalmente em Salvador, aqui em Jequié teve também festa de paredão, aglomeração, eventos assim fechados de festas, bares lotados, restaurantes. Então esses decretos estão com foco nisso, tanto que tem a questão da proibição da bebida, que como a gente sabe, é para inglês ver, já que muito delivery consegue sim entregar as bebidas dentro da mochilinha do delivery, tem muito barzinho de bairro que funciona, ou então distribuidora que funciona. Então, a bebida está proibida, mas na prática a gente sabe que vende. Então, acho que é uma medida que não deveria continuar sendo colocada em prática, porque na prática ela não funciona, já que o que funciona para evitar a aglomeração que está acontecendo é o toque de recolher. A gente pelo menos não está tendo mais notícias, Wilson, do centro lotado a partir de 8 horas, 9 horas da noite. Não tem, porque o toque de recolher nessas regiões centrais a gente sabe que de fato funciona porque o policiamento está ali. Então eu não vejo motivo particularmente para continuar essa proibição de venda de bebida alcoólica nos finais de semana. Essa é a minha visão. Agora, se por um lado a gente fala muito a gente analisa a situação Jiquié, né, que é onde nós estamos, a origem aqui do nosso programa, e esse é o pensamento, o foco aqui da JR-TV Web, a gente não pode dizer o mesmo do resto ou do Brasilzão, porque
as coisas estão soltas, difíceis até de serem contidas em várias cidades do país. E a gente tem visto, Rony, aí como é que está acontecendo festas abertas em praças, em bairros. Hoje eu vi algumas imagens de, pelo menos, comunidades, né, de São Paulo, do Rio, fazendo festas mesmo sem máscara, valendo tudo, uso de álcool, droga, jovens de todas as idades, pessoas de todas as idades. É uma situação, rapaz, eu não sei o que é que muita gente está pensando não, viu? Eu não sei mesmo o que é que muita gente possa, nesse momento, estar pensando de tudo isso, né? Ontem eu estava vendo uma entrevista de um delegado de São Paulo, ele concedeu uma entrevista à Jovem Pan contando que só no último final de semana que ele ficou assustado, ele fechou uma festa, tinha umas 1.500 pessoas. E ele falou, não, praticamente todos os dias essa está sendo a nossa... Porque a gente parte assim, né, Rony? Quem está fazendo a festa? Por que está fazendo a festa? É pelo simples fato de querer estar ganhando, estar querendo fazer dinheiro? Será que é por isso? Ou é porque a pessoa está querendo contrariar todas as normas restritivas, está querendo levar, como diríamos assim, na esculhambação? Porque não é possível que com tantas medidas, com tantas orientações das áreas de saúde, com tantas orientações nesse Brasil afora, uma pessoa diga, não, eu vou fazer diferente, eu vou fazer uma festa, aglomerar, fazer da forma que tem, que não vai, essa doença. Não, isso é uma brincadeira de mau gosto, se é que a gente pode taxar isso de brincadeira. É inadmissível você, com tanta dificuldade que está vivendo, você querer viver na contramão de toda uma situação. Eu acho que é você viver na contramão, é você fazer de forma diferente. Isso ainda é inaceitável. O que eu vi essa manhã, quando eu assistia o programa da Globo, a Hora 1, que é o primeiro programa, eu falava, rapaz, não é possível que esses caras continuem fazendo isso. Crianças, menores de todas as idades, sem máscara, bebendo, fumando, dançando com o outro. E São Paulo, no Rio, e em várias cidades, hoje foi mostrado, eu falei, não estão levando a sério. Isso aí não estão levando de maneira nenhuma a sério o que está sendo feito no país inteiro para tentar conter, porque nós estamos ainda num processo, diríamos até, lento, da vacinação por conta de uma série de agravantes, uma série de situações, e é evidente que ainda precisa que seja mantidas as mesmas normas restritivas e os mesmos cuidados. Sim. Não está todo mundo imunizado, não. O país ainda está um déficit enorme em termos de imunização. Aí, de repente, essa situação... A gente tem um comercialzinho, intervalo, que nós já estamos aqui no estúdio com a secretária de Saúde, a Poliana Leandro, e ela vai conversar com a gente, ela que também é vice-prefeita do município, e falar todo esse processo aqui no município de Jequié, daqui a só alguns segundos. Pois é, nós estamos retornando, né, com o programa Hora de Notícias e já com a presença aqui conosco, aqui no estúdio. A gente agradece de antemão a secretária de Saúde, que é vice-prefeita do município, a Poliana Leandro, ao Léo, né, Fonseca, que viabilizou esse contato, ao Rio do Júnior, que a gente também fez o contato com ele. Agradecer a vocês por ter facilitado a gente ter hoje essa entrevista, que
a gente já diria assim, já era de muita curiosidade, muitas pessoas que nos acompanham ligavam, cobravam, bora falar mais, trazer essa discussão aqui à nossa programação, que é vista, logicamente, em todo o planeta. Nós estamos aí por várias plataformas, né? Nós estamos na jrtvweb.com, nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, que as pessoas acompanham, e estamos também no Facebook, com milhares de pessoas nos vendo nesse exato momento. Poliana, bom dia para você. Obrigado aí pela presença. Bom dia, Wilson Novaes. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre a nossa Jequié e sobre a saúde. Bem, Poliana, a gente vai abrir essa conversa, eu e o Rony Brainer conversando com você, e a gente vai falar inicialmente sobre vacinação. Como é que está a questão da vacinação em Jequié, que já foi iniciada, esse cronograma, o que tem chegado, se vocês já estão assim, com a quantidade de vacina para não haver paralisação, porque eu vi aqui que Salvador fala na possibilidade de ter uma parada hoje, porque acabou o estoque, só chega a vacina sexta-feira, pela previsão. Como é que está a cidade de Jequié em relação à vacinação? Olha, até o dia de ontem nós tínhamos vacinados primeira dose 8.903, segunda dose nós tínhamos vacinado 2.032. Hoje nós estamos vacinando os nossos idosos a partir de 77 anos, né? E algumas pessoas, Wilson, nos perguntam por que vocês não fazem um cronograma com idades bem já avançadas. Nós não fazemos um cronograma com idades bem avançadas, primeiro porque nós acordamos tudo em colegiado, através da CIB, né? E segundo, devido isso mesmo, a quantidade limitada que o Ministério da Saúde repassa para o governo do estado é uma quantidade de vacinas que não comporta a quantidade que nós temos para fases, né, de idosos do nosso município. Então, nós ficamos muito receosos em passar um calendário com idades bem avantes, como nós sabemos que nós estamos em um momento muito delicado, em que nossa população ela está bem ansiosa pelas vacinas, e nós termos que simplesmente informar que vai ser suspensa a vacina por causa de não termos a dose dos imunizantes. Então, por esse motivo que nós passamos com muita cautela todas as datas e as idades das pessoas que serão imunizadas. Então, até o momento, nós estamos imunizando igual ou superior a 77 anos. No final do dia, nós iremos fazer a nossa contabilização do saldo que nós temos de vacinação e assim nós abriremos para mais idades. Perfeito. Hoje, 77 anos. Fecha. Onde está sendo feita essa vacinação? Nós estamos com 3 fases, 3 frentes de trabalho. Nós estamos pelo drive-tour, que está no aeroporto Vicente Grilo. Nós temos a vacinação dos nossos acamados, que é a vacinação domiciliar. E nós temos a nossa central de vacinação, que está funcionando hoje no Campo do América, no Centro de Saúde de Jequié, né? Essa central de vacinação, ela atende tanto os profissionais de saúde, que primeira dose ou segunda dose, quanto também os idosos. Poliana, secretária, com relação a essa vacinação, porque tem a primeira dose e tem a segunda dose. Como é que as pessoas que receberam a primeira dose já estão sendo, elas chegam junto com os que vão receber a segunda? Qual é a orientação que vocês têm passado? Todos recebem um cartãozinho de vacinação, quem recebe a primeira dose, e lá está a data do aprazamento. Quando é recebido a primeira dose, elas recebem a orientação, exemplificando qual é o dia do retorno dela e a data que se tem para ela tomar a segunda dose. E aqui eu utilizo desse meio para poder informar que todos observem a segunda dose,
Não é porque você fez o uso da primeira dose que você está imunizado. Você precisa fazer o uso da segunda dose. E não é, eu fiz o uso da segunda dose, eu já estou imunizado, eu preciso fazer, já posso tirar a máscara, já estou livre. Não é assim. Então, olhe o seu cartão, quem já fez o uso da vacina, olhe seu cartão, qual é a data que você necessita fazer a segunda dose, tá? Que você está atrasado, e procure um dos postos de vacinação para que você faça a sua segunda dose, tá? É primordial. Muitas pessoas, nós estamos pegando o cartão, por que você não veio da data? Porque eu estava sem tempo, porque eu não queria tomar agora, porque esse final de semana eu ia beber. Então, são coisas que a gente ouve, né? E a gente diz, a vida é prioridade. Então, nós precisamos que vocês nos ajudem nisso. Então, olhem o seu cartão de vacinação, veja a data que está o aprazamento e procurem uma das unidades nossas de vacinação. Rony, se você tiver aí perguntas, quiser fazer algum questionamento, fica à vontade. Eu pedi para ela aproximar um pouquinho o microfone, por conta da máscara que abafa um pouco a voz. A máscara abafa um pouco. Mas eu tinha uma dúvida nesse sentido também, em relação à vacina nos profissionais de saúde de Jequié, que a gente acompanhou nos dados que muitos deles foram infectados, né, durante mais de um ano de pandemia. Como é que está a situação para os profissionais de saúde daqui? Olha, para os profissionais de saúde, nós já estamos com 80% de vacinação, certo? A última remessa que nós recebemos para mais 2% de profissionais da área de saúde. Então, o Ministério da Saúde, eles estão mandando para a gente um quantitativo pouco de vacinação, certo? Então, de acordo com que a vacinação, as doses chegam, nós estamos aumentando a nossa fase e abrangendo mais profissionais da área de saúde. Pois é, eu já coloquei também a máscara, né? Só eu que estava aqui sem usá-la. E como estou no ambiente, a secretária, o Rony também está usando, seria eu que seria diferente. Até porque dona Cláudia Pereira, ela diz assim, é importante lembrar, ela talvez comentando aquilo que a gente estava falando, o pessoal que está à revelia, né, achando que já está tudo superado, ela diz assim, é importante lembrar que UTI não é garantia de vida para ninguém. A pessoa vai para a UTI quando está numa fase que precisa de um tratamento mais, né, específico, apurado, e muita gente até não consegue sobreviver mesmo indo à UTI. Agora, a secretária Poliana, com relação à segunda dose, já é feito um estoque para isso ou não tem assim um estoque para que todos que receberam a primeira dose tenham disponibilidade da segunda dose? A segunda dose é garantida. É garantida. Certo? O governo do estado, ele tem essa preocupação, então a segunda dose é garantida. Pois é, tem uma pergunta aqui para a secretária do Francisco, né? Está aqui o cidadão nos mandando um abraço lá de São Paulo, de Atibaia. Ele é aqui da região, mas está acompanhando a entrevista. Deixa eu ver aqui quem é, para a gente não deixar de falar. Cláudio Nu, está lá em Atibaia, São Paulo. Abraço, Cláudio Nu. E o médico veterinário Chico Salles, ele fala, senhora secretária, bom dia. Sendo veterinário por ser profissional de risco, quando seremos vacinados? É a pergunta que ele faz. Quando seremos vacinados ou seguiremos a fila normal ou não somos considerados da área de saúde dentro da programação do colegiado? Provavelmente vocês entrarão na próxima fase, que é o item 11, certo? Onde são profissionais liberais, tá? Da saúde. Então, vocês já são para a próxima fase, onde nós iremos imunizar todos os nossos profissionais da saúde que são liberais, profissionais liberais. Tem uma pergunta aqui. É do nosso ouvinte aqui, seguidor, Fabrício Meira. Ele pergunta, que é uma reclamação que a gente veio escutando até bastante aqui na Hora de Notícias. Ele faz o questionamento. Bom dia,
Gostaria de perguntar à secretária porque os postos de saúde andam sem insulina. É o que comenta aqui o Fabrício Meira, a pergunta dele. Oi, Fabrício. Insulina, ela já foi reposta em todos os postos de saúde, certo? A insulina teve um problema no abastecimento, não somente no posto na cidade de Jequié. Essa é uma demanda que está a nível nacional, certo? Não é somente aqui em Jequié, mas nós já conseguimos restabelecer o nosso abastecimento aqui no município, tá? Então, você já pode procurar a unidade de saúde, porque já está abastecida. E, novamente falando, esse não foi um problema do município de Jequié, isso foi a nível nacional, mas nós já conseguimos restabelecer todo o abastecimento da nossa rede municipal. Pois é, o Marcelo Ferreira, ele fala sobre as pessoas que têm deficiência, né? Porque ele diz assim, entrou na 4ª etapa do Plano Nacional de Imunização, quando essas pessoas com deficiência poderão ser vacinadas em Jequié. Olha, nós seguimos o Plano Nacional de Vacinação. Então, nós não podemos simplesmente trazer Jequié fora do Plano Nacional. Eu digo sempre, Wilson, que se nós tivéssemos vacina, né, se fossem liberadas as vacinas, e nós tivéssemos vacina para poder darmos a todos, eu mesmo viraria a noite vacinando, né? Mas nós não temos esse quantitativo. Então, nós precisamos seguir o que é preconizado e seguir o fluxo que se tem. Então, por esse motivo, se existem essas normas. E os deficientes, os pacientes com comorbidades, eles estão para a 3ª etapa. Aí você pode me perguntar, e nós estamos em que etapa? Nós estamos ainda na 1ª etapa, certo? Então, de acordo com o que for chegando, mais vacinas irão se ampliando e, de acordo com o colegiado e com o Plano Nacional de Imunização, nós iremos seguindo o protocolo de imunização. Secretária, nos últimos dias a gente tem acompanhado os boletins e o da Secretaria de Saúde do Estado, inclusive, ele vem trazendo assim óbitos, por exemplo, do ano passado, que somente agora eles estão chegando a conhecimento da Secretaria de Saúde. Aqueles que ficaram represados. Hoje, o boletim de ontem parece 100 e tantos óbitos, mas são óbitos de abril do ano passado, maio parece, até o dia 3 agora de fevereiro. No município também a gente vê agora um certo retardo, assim, não tão grande. Mas diz assim, uma pessoa que faleceu dia 26, aí sai no boletim. O que está acontecendo? Por que não está saindo com aquela precisão diária das 24 horas? Porque todas essas declarações de óbito, até eles chegarem na VIEP para serem investigados, tem todo esse período de chegar à declaração de óbito, de ser investigado, precisa desse período, certo? Então, todas as unidades por onde se passam têm esses óbitos, eles chegam até a VIEP, certo? E depois que chegam, existem os estudos, certo? A investigação para concluir todos esses óbitos, certo? Para poder depois ser colocado no boletim. Rony, tem muitas perguntas com uma letra pequenininha, né, senhor Léo? A gente tem dificuldade, eu tenho que ficar abaixo. Você que enxerga bem melhor aí, tem algumas perguntas aqui para a secretária, eu não estou conseguindo alcançar, não. Vai lá, depois do Marcelo, aí tem algumas perguntas. A Edna pergunta aqui, na realidade. Bom dia, secretária. Ela diz, muito se fala do retorno às aulas. Quando os professores serão imunizados? E as escolas estão preparadas para acolher os alunos e os profissionais? É a pergunta da Edna Souza. Edna, se existe sim o retorno às aulas, certo? E existe também, junto ao governo do estado, para que se ocorra o retorno às aulas, um retorno seguro. Então, para que ocorra esse retorno,
provavelmente, antes que ocorra, se exista sim a imunização dos profissionais da educação, certo? Para que ocorra esse retorno seguro. Primeiramente, o retorno vai ser de forma online, né? Então, não vai ser presencial, vai ser de forma online esse retorno, para que não ocorra mais nenhuma perda no ensino, né? Então, eu sou mãe, eu vejo os pequenos, a ansiedade que se tem de retorno às aulas. Então, esse retorno online é necessário para a educação, para que se cumpra o calendário educacional e para que tenha um retorno ou híbrido ou retorno presencial, tem que se ter a vacina. De hipótese nenhuma vai se haver o retorno sem se ter a vacina. Então, essa preocupação sua de se ter o retorno presencial, antes de se ter esse retorno, terá sim a vacina para a educação. Ô, secretário, tem Agora tem uma dúvida que algumas pessoas, elas falam bem assim, quando os meus filhos serão vacinados? A vacina é para maiores de 18 anos. Crianças não se vacinam, certo? Então, muitas pessoas perguntam, e meus filhos serão vacinados? Para a vacina do Covid, só se pode vacinar maiores de 18 anos. Criança não se vacina. Eu queria fazer até um adendo à colocação aqui da secretária de Saúde, Poliana Leandro. Eu estava com um amigo ontem, uma pessoa muito conhecida nossa aqui da cidade, e ele me mostrou uma imagem do neto dele, de 4 anos de idade, que foi ontem levado para um hospital da região, Conquista, com a suspeita da Covid. Então, isso mostra que essa coisa de dizer que criança não pega, né? Esse mito, só pega em velho, só pega em pessoas idosas, não é. Criança de 4 anos de idade testou positivo para a Covid, foi internada. E essa nova variante, ela tem uma transmissibilidade muito maior, entendeu? Ainda não se tem a confirmação se ela é mais grave, se ela provoca morte, entendeu? Em maior grau. Porém, se tem comprovado que a transmissibilidade dela é maior, entendeu? Então, antes a gente tinha que criança não pegava, e se pegava, era de forma muito leve, sem apresentar sintomas nenhum. Então, a gente tem que se ter cuidado, sim, com as nossas crianças. Eu falo em todo momento que eu vou, Wilson, que a gente precisa se ter a responsabilidade compartilhada, a responsabilidade coletiva. As 2 semanas passadas, a gente ouviu no Fantástico se passando que Wuhan, onde foi o primeiro lugar que se teve o Covid, não se tem morte desde abril de 2020. E por que não se tem morte desde abril de 2020? Porque lá eles têm esse compartilhamento coletivo, né? Então, a gente precisa ter essa responsabilidade coletiva. E aqui é muito difícil a gente ver isso. Em uma dessas testagens que nós fizemos, isso me marcou muito. Em uma dessas testagens que nós estamos fazendo, foi uma pessoa que ela estava com o pai positivado, estava com a mãe positivada, e ela foi fazer o teste Covid, o teste rápido. E nós fazemos a triagem para poder saber uma entrevista parcial do porquê que ela estava fazendo. E ela estava cheia de amigas e foi tomar um sorvete. E aí o pessoal falou, mas você estava aqui tomando sorvete? Sim, estava tomando sorvete. Você veio fazer o teste por quê? Só para tirar uma duvidazinha, porque minha mãe estava em isolamento, meu pai estava em isolamento, e você estava fazendo o quê aqui? Vim me divertir com minhas amigas. Qual é o senso de responsabilidade que nós temos? Se nós avisamos em todo momento, se muitas pessoas falam, eu já estou de saco cheio de ouvir falar sobre o Covid, eu já sei tudo sobre prevenção, eu já sei tudo sobre como tratar.
E como eu ainda tenho esse tipo de atitude de saber que meu pai está de isolamento, minha mãe está de isolamento, positivados, eu tenho contato direto e eu ainda saio para poder tomar sorvete com as amigas. Então, esse é o senso de coletividade que hoje nós não temos ainda, entendeu? E aí, quantas vidas nós colocamos em risco e quantas pessoas nós contaminamos, entendeu? Então, é esse senso de responsabilidade compartilhada que nós precisamos trazer, porque senão vai ficar muito difícil da gente sair na pandemia. Então, nós só vamos ficar dando voltas e continuarmos nesse ciclo. E o que nós precisamos fazer é sair da pandemia. A gente precisa realmente voltar a fazer com que a economia rode de forma eficiente, que a educação rode de forma eficiente. E para que a gente faça isso, nós precisamos unir forças e pensar no coletivo. Perfeito. Lembrando que a secretária Poliana, que está aqui com a gente, está falando sobre vacinação. Inclusive, estamos focados muito nesse assunto do momento. Ela é enfermeira, foi diretora-geral aqui do Hospital Geral Prado Valadares e, nesses últimos anos, conhece bem essa estrutura da saúde pública, né, que muitos dos casos demandam para o Hospital Prado Valadares. É lá que é o atendimento. Agora, secretário, tem uma pergunta aqui, que um cidadão, que aí é uma resposta aí meio complicada. Ela disse assim, ele diz aqui, deixa eu ver se eu pego aqui a ideia do que ele diz, o Gilberto. A lei que proíbe vender bebidas alcoólicas, que tem uma resistência enorme das pessoas em relação a isso, não impede que eles bebam nas ruas, calçadas, praças em geral, mas o pior é que determinados gêneros musicais, suas melodias só falam em cachaça, traição e amor perdido, além de outros que incentivam as drogas e práticas de violência. Pelo amor de Deus, né? Mas é por isso que a gente vai embarcar nisso, né? Não dá, né? É sobre a questão da bebida alcoólica. E aí eu vou fazer um adendo a esse assunto. Vamos supor, tem um período que a pessoa não deve ingerir bebida entre a vacinação, sim, né? E se a pessoa negar, não informar, por exemplo, tomou a primeira dose ou vai tomar porque chega na fase dela, mas no final de semana o cara ingeriu bebida. Na hora que chega para vacinar, ele nega. Ele não diz, não bebi, tem um ano que eu não bebo, tem 1 mês, 2 meses. Como é que vocês detectam? Se não houver, por exemplo, não fez o teste de alcoolemia. Não tem como. Não tem como. Não tem. Aí vacina essa pessoa e pode não dar em nada, né? Sim. Ele mentiu para uma vacina jogada fora, né? Uma vacina jogada fora e ele mentiu para ele mesmo e tomou o lugar de um que poderia vacinar. Né? Mas se, no caso, ele tomou a primeira dose ou vai tomar a primeira e já a segunda, e se for percebido, por exemplo, o hálito de álcool que aí não vacina, não? Não. Pode, não, o senhor não vai tomar isso, porque pode, né? Pois. Importante. Wilson, tem outra pergunta. Secretário, em relação aos testes, antes mesmo de você entrar no governo, né, começou agora em janeiro, a gente tinha muita reclamação do ano passado que as pessoas ligavam para a prefeitura, eu preciso ser testado, estou com sintomas, e tinha toda uma dificuldade de ser testado. Eu queria saber como está a questão do estoque de testes daqui em Jequié e também os resultados daqueles testes rápidos que foram realizados aqui, se vão ser realizados novamente, como é que está essa situação? Bem, sobre os testes rápidos, nós começamos a realizar na Praça Rui Barbosa, realizamos também no CEAVIG e agora nós estamos realizando nos bairros de Jequié. Deixa eu só pegar aqui o cronograma para eu poder passar o cronograma de forma correta para vocês. Foram 30 mil testes, se eu não me engano. Acho que a prefeitura divulgou esse valor, que foram 30 mil testes disponibilizados, não é isso? Isso, 30 mil testes que nós estamos disponibilizando. Vamos lá. Ontem nós fizemos no Osaná Michele, que é no Mandacaru, e no Doralize Vidal, que fica na Caixa d'Água. Hoje nós estamos fazendo no Gilson Pinheiro, que é no Boa Vista, e estamos fazendo no Ildefonso Guedes, que é no Santa Luz. Dia 10, nós estamos fazendo no Vigílio Tourinho,
que fica na Cidade Nova, e no Aurélio Charreta, que fica no loteamento Itaigara. No dia 11, nós iremos fazer no Sebastião Guedes e no João Carico, que é na Amaralina. E no dia 12, nós iremos fazer no Olímpio José, que fica no Cansanção, no Rubem Xavier, que fica no Joaquim Romão, e no ACM, que fica no São Judas. Nós estamos fazendo todas essas testagens nos bairros e, além dessas testagens, nós estamos também fazendo campanha educativa e entrega de máscara, tá? Para que a gente comece, a gente está fazendo essas medidas. Essas medidas são medidas preventivas, para que a gente faça o rastreio o mais rápido possível, para que a gente quebre essa cadeia de contaminação, de disseminação do vírus, certo? E a gente faça também com que as pessoas entendam que o uso da máscara ela é necessário. Secretária, já tem pessoas aqui perguntando, querem sua opinião. Pergunta assim, secretária de saúde, a senhora é favorável? A senhora defende o lockdown? É uma saída para tentar conter essa cadeia de transmissão? Olha, eu falo direto, eu estou em contato direto tanto com o CDL quanto a CIG, em reuniões quase toda semana com essas duas instituições. Eu falo direto que a gente precisa manter o equilíbrio entre a economia e com a vida, porém a vida ela é primordial, né? A vida ela é primordial e a gente precisa preservar a vida, certo? A gente precisa realmente quebrar essa cadeia de contaminação. E a cadeia de contaminação ela é quebrada quando a gente faz o distanciamento social e não aglomera. Se a gente não tiver essas duas formas e se a gente não tiver como conter isso de forma consciente, certo? A última medida que se tem que fazer é essa, o lockdown, tá? Mas essa é a última medida quando não se tem a forma consciente de se fazer. E o que a gente está tentando fazer é essa forma consciente das pessoas, utilizando a forma consciente, pedindo a você que, se vir na rua, eleja uma pessoa da sua família para que vá ao supermercado fazer as compras. Se for ao banco, vá somente uma pessoa. Evite que o idoso vá ao banco. Evite levar os filhos ao supermercado. Eu sempre brinco que, às vezes, quando eu abro o portão de casa, parece a fuga das galinhas, né? Os meus filhos, que eles saem desesperados. É desesperador, realmente. Mas quando a gente ama e a gente quer preservar, a gente precisa ter essas medidas. Eu acho muito triste, Wilson, quando algumas pessoas, eu ouço algumas pessoas falarem assim, precisa de uma fiscalização para ir fechar tal ponto, porque eu fui lá, paguei e precisou fechar. Eu falei, gente, você precisa de fiscalização para ir fechar uma coisa que está no decreto e você foi lá usar aquilo, entendeu? Sendo que você mesmo pode se policiar em relação ao decreto, em relação ao horário, em relação a isso, sendo que você quer que essa curva baixe para que a gente cesse a pandemia e que tudo volte ao normal, depende de mim, depende de você, está em nossas mãos. E é isso que a gente precisa ter, essa consciência. Exato. Secretária, em relação aos leitos de UTI, a gente tem acompanhado que a taxa de ocupação está altíssima em Jequié em algum período, inclusive já chegou a 100%. O boletim de ontem apontava 90%. Existe a possibilidade de criação de mais leitos no Prado Valadares? Olha, até o momento não se vê possibilidade de criação de mais leitos de UTI. Uhum. Nós, enquanto prefeitura, enquanto Secretaria de Saúde, nós estamos readequando o PA, o antigo PA,
nós iremos colocar 10 leitos de retaguarda, nós estamos estruturando ali, e será leitos de retaguarda para o Prado Valadares, certo? Então, Poliana, o PA será porta aberta? Não. O PA ela será porta fechada e receberá os pacientes do Prado para o PA. Então, ele será como leito de retaguarda de paciente COVID do Prado para o PA, certo? Dona Cristina, mas no momento não se tem leito de... Nós já estamos quase encerrando nosso tempo, daqui a pouquinho está vendo aí a turma com o Papo de Boleiro. E Dona Cristina, ela fala aqui, secretária, senhora secretária, por favor, não deixe faltar medicamentos para pacientes, né, da saúde mental. Medicações são caras, quando não tem, fica difícil ir para as farmácias comprar saúde mental aqui de perto. Dona Cristina, eu tenho pavor de falta de medicação e isso é um dos meus lemas, entendeu? Não só de saúde mental, como de todos as outras patologias, hiperdia, todos os medicamentos. E a nossa luta está sendo essa, de não faltar nada, certo? Então, nós estamos procurando, sim, medidas para que não falte nada. Nós já estamos concluindo o nosso processo licitatório de medicação anual, tá? E nós estamos lutando para que isso não ocorra, não falte medicação nenhuma em nenhuma unidade da nossa cidade. Nós estamos lutando para que nossa cidade, nossa saúde do nosso município, ela melhore cada dia mais e mais. Eu já falei, nós já sofremos demais com a nossa saúde no município e agora nós precisamos lutar para que a saúde no nosso município ela se erga novamente. Pois é, e Dona Cristina já lhe agradece, que ela bota aqui umas palminhas, né, de agradecimento pelas suas colocações sobre a questão da saúde mental. O Chico faz uma colocação aqui que, aquela comparação, o Han, ele diz que é uma questão cultural, né, de países. Lá na China é uma forma cultural, né, as pessoas são mais... cumprem mais suas, né, obrigações e deveres. Aqui a questão é outra, né, aqui no nosso país, e muitas pessoas, por isso, são condenadas à morte. Aqui, por exemplo, tem o caso dos furas-filas em alguns municípios. Em Chiquete tem pessoas que tentaram aí furar a fila, ou conseguiram para se vacinar, secretário? Não conseguiu, não. Mas tentaram. É porque nós seguimos muito à risca tudo o que é do Programa Nacional de Imunização, certo? E nós temos também o número do Ministério Público, que é o número de denúncia. Caso alguma pessoa furou fila, pode ser denunciado pelo Ministério Público, certo? E nós seguimos muito à risca a isso. Eu falo direto, Wilson, que se tivesse vacina, seria para todo mundo, mas como não tem, nós precisamos seguir realmente a estratificação, o tempo certo de cada um. Então, não é ruindade de Poliana, não é ruindade da Secretaria de Saúde, não é ruindade de A, não é ruindade de B. É porque existem regras e nós precisamos seguir as regras para que todo mundo tenha acesso igualitário. Pois é, e nós queremos nos imunizar, queremos vacinar, cobramos aí todas as esferas de governo, do governo federal tem uma responsabilidade enorme sobre isso, enorme. Ele não imagina, até nas colocações que o presidente faz, o quanto traz de prejuízo para essa proposta de imunização. Eu estou vendo aqui que o Estado, por exemplo, já tem uma proposta já pronta para comprar Sputnik V, depende do STF. É preciso que isso agilize para a gente ter a vacina. Sim. Não é isso? Secretário, obrigado pela presença aqui, Poliana, por trazer essas informações, é porque nosso tempo aqui já esgotou. Pessoal que a gente não pôde responder, fica para uma próxima oportunidade e fica aí a seu dispor aí para qualquer comentário final que queira fazer. Lhe agradeço, Wilson, agradeço a todos e peço a você, novamente, reforço, medidas preventivas, utilize a máscara de forma corretamente, cobrindo o nariz, a boca, higienize suas mãos sempre com água e sabão quando necessário, se não com álcool gel, mantenha o distanciamento quando vir à rua e não aglomere.
Essas são medidas básicas e medidas que salvam vidas. E você cuidando de você, você vai estar cuidando do próximo, você vai estar cuidando de quem você ama. Então, bora fazer isso, bora fazer essas medidas de contenção, essas medidas que salvam vidas. E você fazendo isso, você está ajudando o próximo, está ajudando a si mesmo e está ajudando quem você ama. E juntos nós iremos sair dessa. Com certeza, é o que todos nós desejamos. Um abraço mais uma vez à secretária de Saúde aqui do município de Jiqué, Poliana Leandra, que é vice-prefeita também do município, agradecendo aqui ao Léo Fonseca, né, viabilizou da assessoria essa entrevista, ao Rildo, que está aqui mantendo contato com a gente, também da assessoria de imprensa da prefeitura. Tchau, gente, vem aí o Papo de Boleiro, um abraço aí para o Rony Braille. Se você não teve a oportunidade de ouvir acompanhar toda a entrevista ao vivo, é só ir no YouTube, que ela está lá, salva, para você assistir, compartilhar, ver direitinho como está sendo tratada essa questão da vacinação, principalmente da vacinação no município de Jiqué. Tchau, um abraço.